Nesta edição, o programa TVDH fala sobre a população em situação de rua. Eu, Andréa Trigueiro, e o professor Manuel Moraes recebemos irmã Julita Soares, da Pastoral do Povo de Rua e do Comitê Municipal de População em Situação de Rua do Recife. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. O programa é produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão Educom-DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, com a parceria da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. As calçadas de São Paulo já não suportam o peso de tantos bêbados, de seres esquecidos. Tudo aqui é muito grande, daí ficamos pequenos, rascunhos de gente. Desculpa, São Paulo, gosto muito de tuas luzes, mas tem um ser humano largado na calçada. Nessa hora, o coração do poeta se apaga. Os versos do poeta pernambucano Miró da Moribeca, que tanto retratou as agruras da rua, não dizem respeito apenas a São Paulo, mas a diversas cidades brasileiras. Segundo dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, o número de pessoas em situação de rua no Brasil em julho de 2024 ultrapassou 300 mil. A população em situação de rua é caracterizada por pobreza extrema, vínculos familiares fragilizados ou interrompidos e a falta de moradia. Irmã Julita, Manuel, obrigada por estarem aqui, por essa conversa sobre esse tema. E seguindo o exemplo do nosso outro apresentador, que é Marcelo Dantas, eu apresentei vocês, mas seria também interessante que vocês pudessem se apresentar, falando um pouco mais sobre vocês de maneira breve, para que o nosso telespectador também conheça, a partir da visão de vocês, quem são vocês. Irmã Julita. Eu sou a irmã Julita, né? Sou franciscana de Maristela e sou da Pastoral do Povo da Rua, faço parte do Comitê Intersetorial Municipal da População em Situação de Rua. Manuel. Sou Manuel, coordenador da Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Muito bom. E como a gente começou falando da poesia de Miró da Moribeca, queria trazer para vocês essa reflexão, essa provocação. O que é que a gente faz para que o coração do poeta não se apague? Como lidar com essa situação que é tão dura, que é tão cruel, não é? Que fere frontalmente a dignidade das pessoas? Eu acho que se a senhora puder começar, irmã Julita, te agradeço. Olha, Andréa, a pastoral, ela surge justamente nesse contexto, né, de vulnerabilidade das pessoas em situação de rua e ela traz muita esperança, não é? Esperançar, o verbo esperançar, a gente traz muita esperança e a gente tem muitos grupos, né, que distribui comida na rua e também leva, né, como é que se diz, um conforto para essa população. A pastoral, entretanto, não que seja melhor, esses grupos de distribuição é importante, já que o Estado, né, o poder público, ele não faz devidamente, vamos dizer assim, o seu papel. Então, a pastoral, ela vai, como é que se diz, de frente, na linha dos direitos. Ela vai no sentido da questão de perceber as pessoas em situação de rua como pessoas em potencial, né, que devem emergir, elas precisam sair da rua, porque a rua não é lugar nem de nascer, nem de viver e nem de morrer. Por isso que nós, da pastoral, nós defendemos, né, a bandeira do moradia primeiro, né, sobretudo. Mas a gente caminha nessa linha da visita. Primeiro a gente visita a rua, a gente se dá a conhecer as pessoas em situação de rua, a gente constrói um relacionamento, né, com eles, de afetividade também e de confiança, porque eles não estão muito desacreditados devido à situação de alta vulnerabilidade em que se encontram. Então a gente fazer, né, crescer nele essa esperança e tentar junto com eles a questão da organização, né, social, no sentido de fazer um certo enfrentamento diante do poder público para a construção dos próprios direitos dele, né? É assim nessa linha que a pastoral
trabalha. Muito bem. Manuel, a rua não é lugar nem para nascer, nem para viver, nem para morrer, muito menos para morar, não é uma casa. E esperançar na leitura de Dom Helder, por exemplo, né, aquela esperança que também age. É um caminho para que esse poeta e o seu coração se aqueçam novamente? Acredito que sim, André, porque eu acho que aquece o coração a própria experiência da pastoral, né? A existência de pessoas como a irmã Julita que fazem diferença nesse espaço tão adverso. Porque, de fato, como ela disse, a gente está vivendo uma realidade de muitas violências, né? De muitas violações, muito preconceito, de muito estigma. Então, na prática, o que a pastoral faz e todo o trabalho a partir da busca de resgate de direitos é fundamental para essa população que encontra na rua um abrigo. Perfeito. O programa está só começando, a gente vai ter aí muito tempo para destrinchar alguns assuntos, porque no próximo bloco tem a estreia de um quadro novo, é o Conexão TVDH, quando a gente traz para essa conversa o olhar de especialistas. Hoje a repórter Tassi Xavier entrevistou o padre Marcos Augusto Mendes, da Coordenação Nacional da Pastoral do Povo de Rua. Você vai conhecer os detalhes já já. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a população em situação de rua. Agora a gente acompanha a entrevista especial de Tassi Xavier. Sou a repórter Tassi Xavier e hoje no Conexão TVDH vamos entrevistar diretamente do Ceará o padre Marcos Augusto, vice-coordenador nacional da Pastoral do Povo da Rua. Como o senhor descreveria a situação atual da população em situação de rua no país? E quais são os principais fatores que estão ligados ao aumento de pessoas nessa situação? A problemática da população em situação de rua, a gente percebe que houve um incremento nas ruas, principalmente do ano 2016 para cá. 2016 foi um ano que foi emblemático. Eu, nessa época, trabalhava em Recife, e as ruas de Recife tinha população em situação de rua, e a gente começou a perceber um aumento gradativo de mais pessoas e principalmente famílias. Então, várias coisas foram aumentando, foi fazendo só aumentar, e desde então aumenta cada vez mais. Tem problemática ligada a questões tradicionais como desemprego no país. A gente pode falar da desestruturação humana e familiar das pessoas, que por situações humanas, familiares, elas perdem a condição de manter-se no equilíbrio de uma vida emocional em suas famílias, em suas casas, e saem para ruas. Tem as questões afetivas ligadas para isso, questões ligadas à dependência da adição de álcool e drogas ilícitas que levam as pessoas a estarem em situação de rua. A gente não pode esquecer que há pouco nós saímos de uma pandemia global e que durante essa pandemia global tivemos uma crise no país ligado à moradia. Muita gente perdeu seus empregos. Com a perda de emprego, não tinha dinheiro para pagar o aluguel de suas casas e muita gente foi para a rua. Uma que está em observação, porque é algo recente, mas que é importante a gente não perder de vista, pode ter certeza, se ainda não tem, vai começar a existir pessoas que vão perder suas habitações por conta do incremento e do aumento absurdo de pessoas adictas aos sites de apostas. O senhor acredita que as políticas públicas atuais são suficientes para enfrentar esse problema? O que poderia ser melhorado em relação a isso? Ainda não. Nós estamos numa batalha constante para poder estar nos espaços decisórios junto com a população de rua, né, para construir e assegurar políticas públicas que ajudem a população de rua
ainda mais que essas políticas não somente sejam criadas, mas que elas possam ser implementadas. Lutar para a população em situação de rua é complicado porque, na nossa sociedade, a população em situação de rua é algo invisível, né? Se a gente não fala, se a gente não mostra, as pessoas nem lembram que a população de rua existe. Eles desenvolveram um mote que eu acho maravilhoso. O que é para nós tem que ser conosco, né? Nada para nós sem nós. Isso é interessante. A gente trabalhar junto. Nós não estamos aqui para fazer uma caridade assistencial, vamos dar políticas para a população de rua. Não, nós vamos construir com eles. Eles são pensantes, têm voz e vão participar desse processo também. Quais são os maiores desafios que essas pessoas em situação de rua enfrentam? A invisibilidade, né? A invisibilidade, as pessoas não olham, não veem. E isso é interessante que eu percebi ao longo do tempo, da caminhada trabalhando com eles, que a invisibilidade social, ela parte de todos os lugares da sociedade. Sejam eles do espectro da sociedade tida mais conservadora, como até aquelas que eram tidas como populares, progressistas, isso aconteceu, né? A invisibilidade ela é geral. Acolher a população social de rua como eles são, né? São essas pessoas vulneráveis, estão em situação de vulnerabilidade e construir uma capacidade de acolhimento e de respeito a essas pessoas é uma tarefa muito difícil, porque o preconceito é muito grande. Boa parte dessa população que está em situação de rua é uma população que tem cor, é uma população negra. E a população negra, independente se está em situação de rua ou não, sabe o que é preconceito, sabe o que é racismo. E se uma pessoa negra que não está em situação de rua já sabe o que é a dor de sofrer racismo e preconceito, ainda mais uma pessoa que está em situação de rua. O que eu desejo é que a gente possa conquistar o respeito. E o respeito ao direito da população de rua manifestar os seus desejos, suas vontades. E respeitar até a pessoa em situação de rua, quando ele, na sua fraqueza humana, estiver sob efeito de algum das substâncias que ele usa para aguentar viver na rua. Porque eles tomam essas substâncias, não são necessariamente porque eles estão querendo curtir uma onda na rua, não. É para sobreviver à dureza da rua que eles, muitas vezes, se submetem ao uso de substâncias. Bom, dessa entrevista com o Padre Marcos, eu gostaria que a gente pudesse falar sobre 3 pontos. Vamos ver se a gente consegue, se a gente dá conta nesse bloco. Uma delas seria exatamente essa preocupação, né, que ele chama a atenção, que a gente ainda não está tendo com a sociedade de um modo geral, né, mas como a gente fala da população em situação de rua, que é o vício nos jogos online, que leva as pessoas a esse empobrecimento, muitas vezes perdendo casas, às vezes objetos menores do seu dia a dia e tendo que ir para a rua como uma última alternativa. Realmente, vocês concordam? A gente não está atento a isso? Isso é uma percepção, por exemplo, no seu trabalho, irmã Julita. Manuel, a gente sofre porque não há digamos assim, uma ação do Estado no sentido de proteger as pessoas dessas empresas de jogos, e isso acaba levando a essa situação também. Começando pela senhora, irmã Julita. Olha, querida, as situações que levam a população em situação de rua para a rua são diversas, né? A questão da empregabilidade, a situação realmente econômica do país e, obviamente, também os laços que são interrompidos, são rompidos, né? E a questão mesmo do uso abusivo de álcool e droga. Entretanto, claro que no contexto se dá na realidade social. E a realidade social agora a gente tem, que inclusive ela não está sendo tão mostrada, né? Que é a questão das pessoas nessa propensão ao uso abusivo nessa questão dos jogos, né, online,
e que leva, como você falou, realmente ao empobrecimento. Então, com certeza, é um fator também que vai levar, né, as pessoas à situação de rua, né? A situação de rua vai ter no canal Instituto Conhecimento Liberta essa semana falando sobre essa questão dos jogos e o perigo para a sociedade brasileira. E também se insere, claro, nesse contexto, a questão da população em situação de rua e a emergência dela nas ruas, porque aumentou, né, em torno de 40% nesses últimos anos o contingente populacional de rua. Então, esse também vai ser mais um agravante para essa questão, né? Perfeito. Manuel. Na verdade, a gente está falando do resultado, né? Entre outras causas, a gente tem um sistema capitalista. E o sistema capitalista é um sistema que, por natureza, do seu DNA, ele é produtor de exclusão social. Então, se você não tem um Estado, né? Portanto, a gente viveu nos últimos anos a implementação de um Estado neoliberal no Brasil, de forma radical. O Estado se afastou das políticas públicas, se afastou da educação, se afasta da saúde. Então, o que prospera é a fome, é o desespero, é o desalento. Então, o que é que precisa acontecer? A retomada de um projeto que está na Constituição. Veja lá que os princípios gerais da Constituição é a defesa da dignidade humana. É o inciso 3º do primeiro artigo da Constituição. Então, a dignidade da população que é vulnerável a todo esse sistema, né, que está na nossa mão, através dos celulares, uma espécie de caça-níquel moderno, vai capturar essas pessoas e vai gerar essas pessoas uma situação de miséria e fome. Então isso tem impactos sociais no mundo em que as pessoas vivem em torno das expectativas. E ser rico é uma expectativa ilusória de uma sociedade capitalista. Que triste, né? Que as pessoas tenham esse sonho tão irreal, digamos assim. Tem um aspecto que ele traz também, que a irmã Julita já tocou, e eu vou só destacar rapidamente para a gente passar para o bloco por conta do horário, que é a conscientização dos direitos, né? As pessoas que não têm consciência dos seus direitos, elas acabam se tornando muito alvo de violações e, por falta de conhecimento, elas não acessam aí a reparação, né? Ou até mesmo a própria proteção daquele direito. E o padre Marcos fala sobre isso, a irmã Julita falou sobre isso, então entender e levar informação para essas pessoas também é um caminho aí desse esperançar que também age, né? que espera agindo e que tenta transformar essa realidade de outra forma. Eu acho que eles estão bem alinhados e o caminho pode ser também por essa alternativa, né? Bom, no próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Camila Deschamps foi às ruas para saber como você se sente diante das pessoas que vivem nas ruas das cidades brasileiras. A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a população em situação de rua. Agora vamos ouvir a opinião das pessoas, porque é a hora do quadro Fala Povo com Camila Deschamps. (6.177) foi o número levantado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de casos de violência contra pessoas em situação de rua. O número torna-se ainda mais grave quando sabemos que ele corresponde apenas ao período de janeiro a abril de 2024. Mas por que as pessoas agem com indiferença, preconceito ou violência contra essa população? O TVDH saiu em busca de respostas para a pergunta: como você se sente diante de pessoas em situação de rua no Brasil? O que eu sinto sobre os moradores de rua é que é uma situação muito difícil, sabe? E o que eu penso que poderia ser feito sobre isso seria o governo focar em mais políticas de base para poder evitar que pessoas acabem em situação de rua e também em políticas públicas, tanto de saúde quanto de segurança, para poder trazer essas pessoas que estão na rua de volta para a sociedade, sabe? Não deixar elas jogadas ali. É uma situação muito deplorável que eles vivem e realmente existe muita falta de acessibilidade para eles, por conta que falta muitas políticas públicas, e acredito que o que mais atinge eles é na área de saúde, que eles acabam tendo muita dificuldade com doenças e infecções por conta de viver numa situação extremamente difícil. Como você se sente diante de pessoas em situação de rua no Brasil?
de certa forma, impotente, mas que, por outro lado, eu sei que eu não consigo fazer muita coisa e isso acaba me confortando, porque não é um papel inteiramente meu, e sim de toda uma sociedade e políticas envolvidas. Um pouco culpada por conta da gente ter escolhido um governo e que não olha para a comunidade pobre. A gente já tocou, né, no bloco anterior sobre esse campo das políticas públicas que acabam não sendo eficazes, e aí a gente também, né, nas respostas das pessoas nas ruas, as pessoas estão percebendo isso. Então, queria falar um pouquinho sobre políticas públicas. Acho que eu vou começar por você, Manuel, porque as políticas públicas, elas garantem os direitos humanos, né? Quando a gente não tem políticas públicas, como garantir o acesso, né, já que a estrutura do Estado acaba não funcionando em benefício disso? É talvez o cerne da questão, Manuel, na tua opinião, ou não é tão importante assim? Ela é uma determinação constitucional. O artigo 6º da Constituição determina que a moradia, a assistência à saúde, artigo 196. Então, nós temos uma série de artigos da Constituição que determinam que o Estado tem que agir pró-dignidade humana, pró-sociedade, né? Acolhendo, atuando. Veja o que aconteceu no início do ano, né, no Rio Grande do Sul, quando as enchentes destruíram cidades. Cadê o Estado mínimo? Ali ninguém reivindica o neoliberalismo, né? O que você precisa ter é o Estado máximo, porque você tem que socorrer as pessoas, precisa, né? E veja que a economia respondeu positivamente. Por que respondeu positivamente? Porque as pessoas receberam amparo, receberam recursos, esses recursos foram suficientes para se comprar novas, se reestruturar enquanto vida. Então, se uma sociedade de desalento, uma sociedade em que as pessoas apostam em apostas, para poder resolver problemas como pagar o pão, isso é uma sociedade que não tem perspectiva, porque as pessoas vão entrar cada vez mais em colapso, né? A gente chama de falência financeira pessoal, e essa falência vai gerar novas pessoas excluídas nas ruas, que vai gerar um contencioso de violência, de degradação humana, ampliação da droga e todo esse comércio paralelo que se dá. Ou seja, é preciso que o Estado atue, e atue na perspectiva dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, né? Um todo, né? E isso é o que a Constituição determina. Perfeito. Agora, nas ruas também a gente ouviu que não é só o Estado, é também o Estado, mas também tem uma participação que nos cabe, né? Individualmente e coletivamente. E disso a senhora entende. André, veja, se para cada categoria já é difícil a organização social na luta pelos direitos, para as pessoas em situação de rua, ela torna realmente muito difícil. Então, essa tarefa da pastoral e de outras instituições, né, afins, é realmente chamar a atenção das pessoas em situação de rua e trazê-las, né, para esse circular de informação, né? Então, a pastoral ela faz rodas de conversa sobre direitos, né, toda semana, traz pessoas que traz, né, a questão dos direitos, né, de saúde, né, de educação, do moradia, né? Então são vários os direitos. E o decreto 7.053 foi de 2009. Os estados, decreto federal, né, não eram obrigados de aderir. Cada um aderisse conforme como é que se diz, a sua disposição e o seu orçamento. Entretanto, tardiamente, né, no caso do Recife, foi, né, 10 anos depois que aderiu. Hoje não, hoje o ministro, né, Alexandre de Moraes, obrigou, no sentido, está lá, que todos os estados devem aderir, né? A política, não existe ainda a política nacional, existe esse decreto, né? Ainda está há muitas mãos fazendo essa questão da política. Agora, a política municipal, nós já construímos juntos, em conjunto com a população própria da rua, né? Construímos a política municipal, né? Já está, como é que se diz, construída. Entretanto, claro que falta a prática propriamente dita, que a gente precisa fiscalizar a cada dia no próprio comitê, como é que se diz, nos conselhos, né, de segurança alimentar, nos conselhos de assistência social. E também, agora, a política estadual aqui de Pernambuco foi formalizado agora o decreto, né, foi instituído agora em 2024, né, o decreto da política estadual. Ainda é decreto. Entretanto, então, eles precisam estar a par de toda essa questão para poder reivindicar.
e trazê-los para esse centro, aí é o grande desafio, né, da pastoral, mas com muita luta conseguimos, né, fazer, como é que se diz, nascer o movimento da população em situação de rua. Hoje existe um movimento, é claro que tem contraditório, é claro que tem os problemas internos como qualquer movimento, mas o movimento da população em situação de rua já está instituído em Pernambuco, né, nacionalmente e também em Pernambuco. Conseguimos, a partir dessa busca, dessa roda, semanalmente, dessas visitas às ruas, conseguimos fomentar neles essa esperança e dizer que é preciso conhecer para poder lutar, né? E eles estão muito... Hoje, participamos de audiências públicas, né? Na Alep, participamos na Câmara Municipal, o jeito como eles se colocam, né? As pessoas ficam boquiabertas, o jeito de empoderamento que os líderes lá, os coordenadores de movimento se colocam. As pessoas já ficam realmente admiradas pelo empoderamento deles em relação às leis, né? Muito bom. Bom, não é uma coisa que a gente sempre fala, não é que nessa lacuna que o Estado acaba deixando, né, porque não cumpre seu papel, a gente vai ter os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, quando essa sociedade se junta e se move, pressiona para que exista, cobra, monitora. O povo tem um poder gigante quando se junta. É fundamental. Aliás, como diria a própria Constituição, todo o poder emana do povo. Perfeito. Bom, no quarto bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Marcelo Dantas. É quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema a população em situação de rua. Agora, a irmã Julita e Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem nos acompanha. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Marcelo Dantas. O relatório Mulheres em Situação de Rua, elaborado por movimentos sociais e entregue ao Comitê contra a Discriminação contra a Mulher, elenca uma série de violações de direitos sofridas por essa população, que representa cerca de 15% das pessoas em situação de rua no país, mas que são vítimas em 40% dos casos graves de violência. Nesse conjunto de ausências, a saúde das mulheres é um elemento crítico, da menstruação ao parto. Pensando nisso, Cássia Souza, coordenadora de projetos do Centro das Mulheres do Cabo, traz uma pergunta para o TVDH. Entendo que as pessoas em situação de rua estão vulneráveis a diversas violações de direitos humanos, entre elas a garantia da dignidade menstrual. Minha pergunta é: como garantir a dignidade menstrual das pessoas que estão em situação de rua, especialmente as cis e trans? A gente agradece Cássia Souza, cientista social, ativista pela educação do Fundo Malala e coordenadora de projetos do Centro das Mulheres do Cabo. E aí, como responder a pergunta de Cássia? Quem começa? Olha, a situação das mulheres é realmente ainda mais impactante nas ruas, porque muitas vezes elas são, né, mais vulneráveis ainda. Muitas vezes elas são submetidas a ficar realmente com um relacionamento, vamos dizer assim, de um companheiro, mesmo sem querer, para a autoproteção, não é? Porque são mais vulneráveis ainda na rua. Ainda a pastoral, ela tem muita dificuldade, não é? Porque elas se protegem para se lançar, como é que eu diria, um impeditivo a mais. Então, para a gente chegar às mulheres, a gente precisa ainda fazer um caminho maior no sentido, né? Mas, quando elas precisam, né, em relação à saúde menstrual, elas vão, né, ao centro especializado, que é o Centro POP, e lá elas deliberam esta necessidade, né? Mas a gente já tem uma política pública para isso e é também naquela linha do é preciso ter essa informação para poder reivindicar e acessar esse direito. Sim, já existe uma legislação federal que aborda essa questão da pobreza menstrual, dando a essa população, a quem requisitar, né, acesso a toda a assistência, seja nas escolas, nas farmácias populares, em que a mulher pode acessar. Se ela tiver vulnerabilidade social, ela consegue
acesso a esse suporte. Agora, é preciso pensar que essa desigualdade ela é estrutural na sociedade. Na prática, nós temos uma sociedade patriarcal e isso se reflete também no mundo da rua, é apenas um reflexo. Então, enfrentar o machismo, a misoginia também acontece no campo da rua. Então, por isso que a educação popular nessa política é tão necessária, porque precisa também que os homens se repensem. E a população de rua também passa por esse processo. E no movimento popular, né, da população de rua, há uma alfabetização também na relação de gênero. Então, você também tem um empoderamento das mulheres, dos grupos, né, das organizações, que fazem com que haja compreensão de que essa diversidade é fundamental para a vida humana, quanto mais ainda no âmbito da rua, né? Perfeito. Agora, quando a gente fala em política pública, não é só o absorvente, né? A gente vai tratar aí de uma estrutura que o Estado precisa, eu falo Estado brasileiro, né? Seja a prefeitura ou o governo do Estado, enfim, mas de uma estrutura que garanta os outros vieses desse mesmo aspecto. Por exemplo, quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente está falando também de higienização, de saúde íntima, não é? E ginecológica. Existe essa estrutura, por exemplo, de banho ou de outras ferramentas ou outros processos que precisam ser levados em conta, irmã Julita? Olha, infelizmente dizer que as necessidades básicas, ela realmente deixa muito a desejar. Em todo o país e aqui também em Pernambuco, em Recife, né? É a questão da sede, a questão de lavar suas roupas, a questão da higiene pessoal, até inclusive morreu um senhor no chafariz, né, tomando água e tomando banho na água contaminada. É realmente gritante essa questão, não tem pontos de apoio. Tem o centro pop, né, mas é muito pouco, é muito aquém da necessidade do contingente populacional de rua. Então, lavanderias, claro que a gente defende o moradia primeiro, e depois a gente pode estar falando um pouco mais na frente sobre essa questão do moradia primeiro, que é muito importante, é uma bandeira da pastoral também do movimento. Mas que, enquanto não vem esse moradia, é necessário tratar o agora, né? Que é na questão das necessidades básicas, que é o banho, que é a higienização, que é a higienização pessoal e da roupa. Então, são essas questões que realmente ficam muito a desejar. Explica um pouquinho para a gente o que é o Centro Pop, né, para quem está assistindo. O Brasil inteiro assiste esse programa. É uma política pública que funciona de que forma? Olha, o Centro Pop é um centro especializado, né, para as pessoas em situação de rua. E de lá eles vão encaminhar para os outros setores, tanto o setor de saúde como o setor de educação, o setor da assistência, vão encaminhar. Agora, muitas vezes, como é que se diz? Como eu já disse, fica aquém. O número populacional de rua é muito maior do que o número das pessoas de vagas, né? Muitas das pessoas não têm acesso aqui mesmo, infelizmente, no Recife, a gente dizer que não tem acesso. Os centros POPs, eles ficam aquém da necessidade. As pessoas podem ir 2 vezes por semana, não é? As cadastradas, e tem o público volátil, mas não tem acesso, né, a semana toda ao Centro Pop. Tem acesso a um banho, mas não tem acesso integralmente a semana toda. Não é de domingo a domingo. Funciona de segunda a sexta, não funciona de domingo a domingo como deveria assim ser, né? Vamos pressionar, né, para que isso de fato aconteça. Bom, depois do intervalo tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre a população em situação de rua. Para isso, contamos com a presença da irmã Julita Soares, da Pastoral do Povo de Rua e do Comitê Municipal de População em Situação de Rua do Recife, e do professor Manuel Moraes, advogado e cientista político. Bom, último bloco, a gente tenta olhar um pouco para frente, né? Os desafios são muitos, o quadro não é bom, mas a gente está esperançando. Quais são os desafios maiores que vocês visualizam para os próximos meses ou para os próximos anos dentro dessa problemática da população em situação de rua? Olha, Andréa, a política para as pessoas em situação de rua no Brasil, ela é às avessas. Por quê? As pessoas em situação de rua são atendidas no centro especializado,
depois, dependendo do caso, vão para o abrigo, né, a instituição 24 horas, e depois de 6 meses ou 1 ano, elas voltam para a rua, né, vai para o aluguel social e depois voltam para a rua, é um ciclo. Então, é necessário que seja instalado o moradia primeiro, né? Foi iniciado esse programa nos Estados Unidos, com a iniciativa privada, depois virou política pública lá, está na Europa, em muitos países da Europa, e agora está vindo para o Brasil, mas de maneira bem, vamos dizer assim, bem reduzida, né? É a nossa luta da pastoral, porque assim, o moradia primeiro, o primeiro direito da população em situação de rua é o moradia. Mas só que no moradia primeiro, não é simplesmente você dar uma casa. O Estado, não é, deve, como é que se diz, conceber uma moradia, seja em apartamento, não em guetos, mas no meio social. E ali é oferecido àquela pessoa em situação de rua, pode ela estar, porque agora ela só sai, como é que se diz, depois que tiver, quando ela entra no abrigo 24 horas, ela sai e só vai morar na sua casa, no aluguel social, quando ela está estabilizada. E o moradia primeiro, não. Você vai ser, como é que se diz, acolhido em todas as formas. As pessoas que têm 5 anos de vivência na rua, 10 anos, que estão em situação realmente decadente, elas são, como é que se diz, pega para esse projeto, são acolhidas no projeto e são colocadas em aluguéis que é pago pelo próprio Estado, porque por enquanto eles não conseguem, como é que se diz, pegar no dinheiro, ainda não estão estabilizados, né? Então tem todo um processo, vai ser toda uma cadeia funcionante, uma rede que funciona de saúde mental, entendeu? Do Estado, aí para devolver à própria sociedade aquele cidadão. E é o programa mais barato, é a política mais barata, comprovadamente, não é? Mais barato do que o sistema penitenciário, mais barato do que os abrigos, mais barato do que as casas especializadas. Claro que sempre tem que ter realmente como é que se diz? Os equipamentos especializados. Entretanto, está comprovado que eles, 90%, 80% não voltam para a rua. Por quê? Porque eles, como é que se diz? Tem toda uma rede de acolhimento e técnicos que o ajudam, né, nesse acompanhamento. Manuel, moradia é o desafio mais forte presente nesse momento, na tua Principalmente pela quantidade de casas sem ocupação, não é? Então, na verdade, nós temos uma população de rua crescente e, no paradoxo, apartamentos, casas, né, que não tem nenhuma ocupação. Então, na verdade, como equacionar isso? Para isso surge uma política pública que está baseado no Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, que são, a partir desse pacto federativo, né, da União, Estados e Municípios, nessa repartição de competências, cabe ao município criar os centros especializados, que são os POPs, que a gente falou há pouco, né? Então, esse serviço é um serviço municipal, mas financiado com a política federal, que envolve todos esses setores, e do qual se necessita, né, de investimento, de maior capacidade técnica, né, com profissionais de várias áreas. Você tem que ter desde pessoas da área da assistência social, pessoas da área da saúde, que possam trabalhar em equipes psicossociais. Perfeito. É cuidar de quem precisa ir para casa, mas também cuidar de quem ainda está nessa condição, nessa situação, que muitas vezes passa por situações emocionais, né? São muitos temas para a gente conversar, mas um quadro que eu gostaria de falar, se a senhora me permite, é esse adoecimento também mental, emocional, às vezes dependência de substâncias, né, de drogas. Isso na rua também é um agravante, não é, irmã Julita? Não sei se a senhora ia falar sobre isso. Eu ia ainda dizer, complementar, que o programa que foi lançado ano passado, 2023, no final, Ruas Visíveis, é onde pode ser contemplado a questão do programa Moradia Primeiro, né? Também pode ser, obviamente, financiado pelo BNDES, mas que o programa Ruas Visíveis Federal está deliberando, né, para o Estado que assim requerer, né? Agora, a questão da saúde mental realmente é um agravante muito grande, né? Porque as pessoas estão realmente adoecidas, né, quando elas chegam. E se não estão adoecidas, quando chega na rua, vai adoecer. Pela própria, como é que se diz? O próprio contexto de rua. Às vezes a pessoa chega
não é dependente químico, como a gente falou no outro bloco, que as pessoas estão indo até, podem ir para a rua pela questão agora da dependência dos jogos, o empobrecimento, e depois, quando estão na rua, ficam à deriva e como é que se diz, começam a usar, porque não vou dizer que todos são usuários de droga, mas uma boa parcela dessa população é usuária, porque aquele ambiente favorece para isso, né? E até o aluguel, muitas vezes, que é deliberado pela prefeitura, quando saem dos abrigos, como se diz, o valor é tão pequeno que você tem que ir para um lugar onde está ainda mais vulnerável. Então, realmente, é difícil, né? Um dos enfrentamentos seria a redução de danos. O CAPS, a gente sabe como ele foi esvaziado nesses anos passados. Então, o fortalecimento do CAPS é de extrema necessidade, né? Para que a saúde mental da população no sentido geral e, sobretudo, da população em situação de rua. Porque é pelo CAPS que vai haver também essa redução de danos, e a gente acredita, né, na questão da redução de danos, do acompanhamento cotidiano dessas pessoas. Mas, para isso, precisa que seja fortalecido, né? Esses centros especializados, né, de acolhimento às pessoas que estão em dependência química. Muito bem. A gente já está indo para os minutos finais do programa, e aí eu queria pedir para vocês sugerirem para os nossos telespectadores, quem nos acompanham, dicas de leituras, de perfis nas redes sociais, de sites, autores, pesquisas que possam ajudar as pessoas também a adentrarem nesse tema, nesse universo, para entender e poder contribuir para que a gente reverta essa situação. Quem começa? Não, eu convido, né, todos vocês a seguir o nosso perfil, né, Pastoral Nacional do Povo da Rua, e lá vocês vão, como é que se diz, verificar os documentos, né, adequados em defesa da população em situação de rua. Né? Lá também vai falar do Moradia Primeiro e de tantos outros programas e do direito à população em situação de rua. Então, se vocês puderem, sigam a nossa página no Instagram, Pastoral Nacional do Povo da Rua. Muito bem, muito obrigada. Manuel. A instituição chamada Oxfam tem produzido relatórios importantes sobre a questão da exclusão social e toda ela está disponível na internet. Perfeito. Eu vou deixar aqui como sugestão os livros do poeta Miró, da Moribeca. Ele é um artista de rua, uma pessoa que escreveu muito sobre a rua, e a obra dele também nos ajuda a compreender. Esse livro ele tem uma forma mais criativa de funcionar. E a obra dele ajuda também a gente a ver essas dores, né, essas angústias pelas quais as pessoas que estão em situação de rua vivem. E é preciso, né, trazendo aí de volta o Padre Marcos para a nossa conversa, que a gente haja no coletivo, que a gente haja de forma que a gente coloque em ação a nossa esperança, porque é inaceitável a essa altura do campeonato que a gente não se comova ou não se mobilize com o quadro que a gente tem visto nas grandes capitais brasileiras, para onde você vai, né, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Recife, a população de rua só cresce. E a gente precisa voltar para resolver isso antes que a coisa fique ainda mais difícil. Agradecer demais a vocês, muito obrigada, aprendi muito por ter vindo, irmã Julita, Manuel, pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programatvdh.unicap. Também estamos no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos muito pela sua companhia e até a próxima.